Eu sou Jonas Correia, escultor, moro em Quatro Barras e fui convidado há 4 anos para executar um projeto de um portal. Esse portal que foi me apresentado, ele representava aqui uma das belezas, né, da região, que são as cavernas, o circuito das cavernas que se inicia em Eldorado. Então, chegando aqui, eu fui conhecer as cavernas, né? Fui conhecer a Caverna do Diabo, percorremos ali o trajeto lateral ao rio Ribeira, né? E lá conheci as maravilhas daquela caverna, né? E lá dentro observamos, sentimos as emoções, né, de você estar dentro de um local ameaçador, em que você ao mesmo tempo sente segurança. E aí transferimos tudo isso para um projeto. Da frieza do papel passou a criar formas tridimensionais, e para isso viemos aqui executar esse projeto. Nesse segundo momento, quando já foi a parte para iniciar o processo de construção, nós iniciamos esse processo aqui na área industrial. É um barracão que tem logo aqui na entrada de Eldorado, e ali nós montamos um QG ali. Ali nós começamos a construir usando para construir o arco superior. Esse arco é um arco projetado em fibra de vidro, por ser leve, resistente a intempéries, chuva, frio, o que viesse. A fibra de vidro é um material resistente. Ele foi feito justamente para que tivesse uma leveza e também uma aparência pesada, uma aparência de pedra. Quando você entra numa caverna, a primeira sensação que você tem é de medo, insegurança, quando você olha os estalactites ameaçadores, e tudo isso precisava ser representado nesse portal. Inclusive a emoção que você tem em admirar aquelas formações da natureza. Então tudo isso que a natureza levou tanto tempo para ser construído, nós construímos em 6 meses ali dentro, quase ininterrupta, e esse material ele passa uma aparência sólida, mas na verdade ele é extremamente leve, fino, resistente, e precisou uma máquina muito agressiva para causar esse estrago nele. Mas desse material é construído aviões, caminhões, barcos, caiaques. Então nós sabemos que é um material extremamente resistente e leve, principalmente. Mas tudo isso nós usamos todo o conhecimento que nós adquirimos ali nas cavernas para transmitir nessa obra, que é ficar aqui na entrada da cidade. A construção do portal, ela foi seguindo normas técnicas, foi seguindo um padrão, foi seguindo um projeto pré-elaborado. Esse projeto já tinha sido avaliado, essas colunas que aqui se encontram. Essas colunas são extremamente resistentes e foi tudo avaliado para que esse portal fosse construído em cima, e ele não haveria ele suportaria tanta força lateral quanto qualquer pressão externa, lateral. Já são colunas resistentes, já avaliadas, muito resistentes. Então esse portal foi projetado para ficar ali em cima e com resistência, força, autossustentável. A parte de metal, estrutura de metal somada à estrutura de fibra, ela se sustentaria. E nesse caso, a estrutura lateral feita em pedras era independente dessa estrutura central. Tudo isso foi avaliado previamente e executado, testado, ou seja, o material de fibra somado à estrutura metálica, mais essas colunas, era
praticamente inabalável. Além de que esse arco superior, sendo em fibra, ele suportava vibrações, porque dilatações, calor, tudo isso. Ou seja, a segurança estava acima de tudo. Foi colocado nesse portal, foi avaliado toda a questão de segurança, toda a questão estética e toda a questão histórica do local. Foi avaliado o contexto da região, que concentrado nesse portal. Então, por ser a entrada da cidade, ele oferecia e já tinha sido avaliado, era totalmente seguro. Essa estrutura toda que está aqui, ela foi utilizada já desde o projeto inicial, desde do croquis, como suporte para o arco de fibra. Tudo essa estrutura que está aqui foi superdimensionada, ela foi projetada, o projeto foi acoplado a esse para suportar toda forma de vibração, toda forma de impacto, ou seja, o arco superior estava travado nessa parte que nada poderia abalar. Impacto, tudo, que era a parte principal. E pelo fato também desse material ser leve, ele era flexível, então ele não tinha como ele sofrer qualquer tipo de pressão ou abalo que ele viesse a cair. Ou seja, ele não oferecia perigo nenhum, era uma estrutura 100% confiável, ele só poderia vir abaixo mesmo com uma pressão muito grande de uma máquina com poder destrutivo como foi feito. Quanto à demolição do portal, eu fui pego de surpresa. Quando recebi as primeiras notícias que eu vi pela internet, o que mais me impressionou e me entristeceu é que em momento nenhum eu fui notificado. Como autor da obra, eu lendo ali, vendo os comentários de que esse portal estava oferecendo perigo, estava prestes a cair, eu não só não tinha sido notificado, como eu estive aqui no portal, subindo nele, há menos de 4 meses atrás. Eu estive em Eldorado com a minha esposa, há 6 meses eu estive com meu irmão e há menos de 8 meses eu estive com a minha filha também. Sempre aqui subindo, olhando, eu sempre fazia essa avaliação como eu faço em outras obras minhas. Não havia nenhum sinal de perigo. E como foi alegado, problemas que a obra pudesse apresentar, qualquer problema poderia ser resolvido, porque obra de arte não se destrói, obra de arte se restaura. Quanto à rachadura alegada, nós tínhamos uma rachadura na parte lateral do portal. Essa rachadura, ela fazia parte mais estética do portal. A parte estrutural estava completamente segura nessa coluna principal. Ou seja, hora nenhuma o portal oferecia perigo de queda. O que precisaria ser feito era simplesmente uma restauração da rachadura e um reforço lateral. Esse reforço também nem sequer o arquiteto foi consultado, o arquiteto responsável pela obra. Ou seja, a solução era simples, era rápida e não causaria ônus aos cofres, porque ele era muito simples a restauração. Ou seja, novamente causa admiração esse argumento que cairia por terra muito mais rápido do que o portal caiu. Eu faço esculturas desde os 6 anos de idade. Sempre comecei ali brincando com argila e fui levando esse trabalho à frente, nunca abandonei. E nesse tempo todo é impressionante assim ver como uma obra que representava tão fortemente uma cidade que tinha tudo a ver com isso, abriu mão de um trabalho que caracterizasse tão forte isso. Ali foi colocado toda o emocional que você sente dentro de uma caverna, o emocional de uma vida inteira ali, e você vê que aquilo vai vir a ruína assim tão rápido. Em 44 anos de atividade,
fiquei estarrecido de ver uma situação dessa. Uma situação comparada com o que os talibãs fizeram com aquelas esculturas gigantescas de Buda, aonde foram explodidas. A humanidade ficou apenas olhando para aquilo estarrecida, independente da religião, do costume. Foi apavorante, assim como também as torres gêmeas, né, vieram ao chão por uma questão assim também tão agressiva. E nós vimos que aqui também foi uma execução sumária, uma obra de arte sem nenhuma pré-avaliação nem nada, veio ao chão. Não sabemos o objetivo principal que causou isso, mas o principal que ficou é uma angústia muito grande de sentir impotente, tá? Diante de uma situação onde decisões unilaterais foram tomadas, onde obra de arte for avaliada por gostos pessoais. Obra de arte não se avalia por estética. Uma obra de arte ela tá acima da função de gosto pessoal. Ela tem a obrigação e o dever de representar uma expressão cultural. E nesse caso, o que uma caverna representou de melhor na região, ela acabou criando problemas, porque a partir do momento que ela foi tão bem representada como algo que causa até certo ponto medo, apreensão, mas no segundo momento causa encantamento, ela foi demolida antes que ela causasse um encantamento maior. Desde que nós estivemos aqui, percebia-se isso, que essa caverna estava representando muito bem esse local. E hoje ela representa na questão de vazio que ficou, na questão da escuridão que tem dentro de uma caverna, porque está tudo muito obscuro, ninguém tem uma resposta, oficialmente ninguém se pronuncia. O que nós tínhamos aqui, que era um portal representando as cavernas, hoje sobraram fragmentos, cacos que estão no chão. E eu queria dizer, né, todo cidadão, eu respeitei aqui o cidadão de Eldorado, eu respeitei dando o meu melhor nesse trabalho, e esse trabalho foi pago com dinheiro público, e hoje eu sinto a perda desse trabalho que hoje está no chão, foi totalmente destruído, e se acabou aqui. Era uma obra única que não existe mais, agora deixou de existir, e o que fica é um grande vazio. Então, ao cidadão de Eldorado, fica a minha tristeza, fica a minha solidariedade para quem sentiu essa grande perda, essa grande angústia que fica em saber que a falta de respeito tanto ao patrimônio público como ao patrimônio cultural, ao patrimônio histórico, ao patrimônio natural, tudo isso que a gente vem sofrendo ultimamente. Essa é a mensagem. Muito obrigado.